Neste Recap Podcast, trazemos informações básicas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que entrou em vigor no Brasil em setembro de 2020. Conversamos com o especialista em web design, internet e segurança da informação, Gustavo Boiago. Ele é proprietário da OWN Web Mobile, com estudos em direito digital e diretivas de proteção de dados. Antes da legislação, não havia qualquer regra, critério envolvendo o tratamento de dados pessoais. Era comum ver empresas se apropriando dos dados de seus clientes, compartilhando e até vendendo essas informações. A nova lei disciplina e visa coibir essa prática, devolvendo ao titular controle e autonomia sobre suas próprias informações. Os dados pela LGPD são classificados como informações pessoais e não precisam ser ou estar digitalizados para se enquadrarem nesse regramento. Com a LGPD, as adequações são sim necessárias e elas devem ser feitas no tratamento das informações das pessoas, sejam elas clientes, fornecedores e até mesmo os dados dos colaboradores. É importante que essas mudanças já comecem a ser feitas. As adequações já precisam ser feitas, pois a lei entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020. Ocorre que as sanções pecuniárias, ou seja, as multas, estão previstas para agosto de 2021. A NPD, que será a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi formada no fim de outubro, sua diretoria foi sabatinada pelo Senado e ela ainda não exerce um papel de regulação. Enquanto a NPD não estiver exercendo a sua função como agência reguladora, nós só podemos especular sobre procedimentos e consequências práticas. Mesmo assim, já começam a surgir alguns julgados amparados por artigos da LGPD. E é por isso que o revendedor deve estar atento e em conformidade com os preceitos deste novo regramento. O destaque é que a partir de agora, qualquer dado que o posto tenha, por exemplo, só poderá ser utilizado com autorização da pessoa detentora dessas informações. Isso vale tanto para cadastros antigos como novos, digitais ou não. Nesse caso, estamos falando em consentimento. Então, o meu entendimento é que sim, o revendedor pode solicitar o consentimento do consumidor, do seu cliente, para que o posto possa enviar promoções, efetuar comunicações via WhatsApp, por exemplo. Um outro fator muito discutido dentro da LGPD, no mundo jurídico, é sobre a legitimidade. Então, a legitimidade que o comerciante, o empresário, no nosso caso aqui o revendedor de combustíveis, tem para utilizar os dados do seu cliente em prol dos interesses do cliente e dele como empresário. E aí, fazendo um gancho entre legítimo interesse e consentimento, são dois aí grandes tópicos abordados pela LGPD, penso que é fundamental, o mais importante é respeito, é que o empresário ele tenha respeito e nunca se esqueça que os dados não pertencem a ele ou ao cadastro dele, mas sim aos consumidores, aos clientes. Então, basicamente, não vejo grandes necessidades para que o revendedor promova grandes alterações na rotina, no dia a dia de relacionamento com os seus clientes. Acho que a palavra-chave é respeito. Então, da mesma forma a qual o empresário coleta e inicia uma comunicação, esse tem a responsabilidade e o dever de simplesmente cessar e respeitar a vontade do seu consumidor quando for solicitado. Além de toda essa questão envolvendo o cliente, é importante saber como os terceiros estão lidando com a LGPD. Aplicativos nas lojas e até mesmo sistemas de fidelidade são de responsabilidade do posto. Nesses casos, há uma relação onde o revendedor figura como controlador e seus fornecedores de software como operadores. A lei é específica ao atribuir a responsabilidade ao controlador, no nosso caso específico, o posto de combustíveis.
Por isso, eu sugiro que o revendedor entre em contato com os seus fornecedores. Esse contato é de grande relevância para acompanhar o que as empresas terceiras já estão fazendo em relação às adequações à LGPD. Boiago traz um resumo. A principal mudança pode ser sintetizada pelo dever de cuidado com as informações dos clientes dos postos de combustíveis, que em sua maioria são pessoas físicas. A minha orientação é que o revendedor entre em contato com seus fornecedores de software, de gestão, fidelidade, por exemplo, e apure quais medidas seus parceiros têm tomado e qual a instrução procedimental para captura e tratamento de dados dos clientes do posto. Outra medida importante é o cuidado dos colaboradores do posto com dados de clientes e até mesmo daqueles que, por exemplo, deixam um currículo no posto como aspirantes a uma vaga de emprego. No caso das redes sociais, na análise de Gustavo Boiago, o entendimento é outro. Eu não vejo motivo de atenção especial relacionada a redes sociais, pois o revendedor, assim como sua rede de relacionamento, figuram como usuários dessas redes sociais, ou seja, usuários desses serviços e plataformas. Então, para quem está se perguntando quais são os primeiros passos, vamos lá. Eu sugiro o mapeamento das ferramentas e métodos de coleta e tratamento de dados dentro do posto. Isso deve ser feito através do contato com os fornecedores desses softwares e ferramentas. Outro ponto muito importante é que haja a conscientização de todos os colaboradores do posto, para que tenham cuidado no manejo e utilização dos dados dos clientes. Apesar de trazermos essas informações e ressaltarmos a necessidade de mudanças e adequações, Gustavo Boiago tranquiliza o revendedor e empresário. Eu acredito ser importante tranquilizar o revendedor. Afinal, no mundo contemporâneo, super conectado, esse regramento não deve ser encarado como simples burocracia, mas sim como uma importante, positiva e salutar inovação que visa proteger e garantir o direito sobre as nossas próprias informações. Eu gostaria ainda de chamar a atenção do revendedor para um aspecto muito importante que é carregado ou constitui o nome desse nosso regramento. Ou seja, esta é uma lei geral de proteção de dados. Então ela é, portanto, geral. Ela não é específica para a revenda de combustíveis. Essa lei ela deve ser absorvida e conhecida por toda a população brasileira. E isso, naturalmente, não vai ocorrer do dia para a noite. Vai levar muitos anos para que haja a conscientização de todo o povo, para que se normatize e possamos tratar os dados pessoais de forma consciente e responsável. O Recap Podcast sempre vem com informações importantes como essa para a revenda, para a sociedade, atualizando legislações, procedimentos, além de análise e tendências de diversos setores. Acompanhe nos canais. Gláucia Franchini para o Recap Podcast, abastecendo a revenda com informação em poucos minutos.